grande parte das pessoas acaba pensando que corrupção diz respeito sempre à questão do mundo do poder público, do Estado. O que a gente está vendo aqui é uma fraude, mas é o uso de má fé, mentira, para benefício próprio, para conseguir aumentar os seus bônus, os seus dividendos e, com isso, enriquecer nesse nível que a gente está falando aqui. Como a gente está diante de uma fraude bilionária, de um roubo premeditado, né, de efetivamente maquiagem contábil para conseguir oferir lucros sobre isso, a gente tem aí um dos elementos, né, a compra de uma mansão de mais de 30 milhões de reais num lugar do Rio de Janeiro que eu nem lembro de ter passado perto, por enquanto, né, desse lugar, quando vi a notícia desse lugar lá no Leblon para isso. E é isso que é uma das pontas que a CPI tem que investigar. Descobrir quem é que se beneficiou com esta mentira, com esta fraude, com esta corrupção. Com isso, a gente chega perto da questão do motivo para que esse elemento seja feito e a gente possa, portanto, contribuir com as investigações na seara penal, na seara criminal, na seara civil, para conseguir indiciar. A grande questão da CPI é que, depois do último fato relevante divulgado pelas próprias americanas, a gente chegou até essa questão dos diretores. A grande questão da CPI é como é que a gente chega naqueles que estão acima, né? No Telles, no Sicupira, no Lehman, e a sua responsabilidade diante desta fraude bilionária. Esse é o nosso grande desafio e que a gente precisa acumular informações para chegar até essas peças-chave. É muito difícil imaginar que eles não soubessem, né, de que eles tivessem sido enganados também ao longo desse tempo todo, enquanto os diretores faziam isso, né, tiravam da empresa a partir dos lucros, né, fajutos, para que com seus dividendos, com seus bônus, pudessem aumentar sua riqueza. Eles têm que ser responsabilizados, mas a gente também não pode ficar exatamente neste patamar, inclusive precisamos investigar quem mais teve responsabilidade, seja porque não fiscalizou, seja porque não percebeu o que estava acontecendo, seja porque também lucrou diante desse cenário. Esses são os desafios da nossa CPI. Eu acho que, em primeiro lugar, Tarcísio, bem-vindo aqui, que alegria tá contigo aqui. Parabéns, cara, você sempre guerreiro aí para defender causas quase impossíveis, porque lutar contra esses caras é uma causa quase impossível, principalmente quando a grande mídia esconde isso tudo. A gente já vai falar sobre essa questão da grande mídia, mas só para você que está nos assistindo entender o seguinte, aqueles três que a gente viu ali, aqueles três bilionários, né, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles e o Beto Sicupira, eles foram beneficiados direto do começo ao fim dessa fraude. Porque qual que é o grande esquema dessa fraude, gente? Duas principais maneiras que as pessoas se beneficiam. Primeiro, inflando o preço da ação. Porque quando você infla o preço da ação, vamos supor o seguinte, a gente tem uma padaria, tá? A gente tem uma padaria. Se a padaria, a gente precisa de 50 mil reais, a gente está precisando de 50 mil reais para investir na padaria, se a padaria vale 200 mil reais, eu preciso abrir mão de um quarto da padaria só, para poder captar esses 50 mil reais. Então eu vendo um quarto da padaria em torno de 50 mil reais. Só que se a padaria vale 500 mil reais, eu só preciso abrir mão de 10% da padaria para captar os mesmos 50 mil reais. Então, o acionista, o dono do negócio, quando ele infla o preço da ação, ele abre mão de menos do que ele tem para poder trazer a mesma quantidade de dinheiro. Então, diretamente, esses caras foram beneficiados porque inflaram o preço da ação. É claro, isso qualquer pessoa, não precisa entender de investimento, precisa entender de ação. Se o cara não colocou uma fraude de 50 bilhões no balanço, durante esse período todo a ação ficou valendo mais do que ela valia. E eles são os beneficiários diretos, os donos da empresa, os três maiores donos da empresa. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte, eles, com essa empresa que demonstrava uma capacidade que eles não tinham financeira, eles captavam muita dívida e pegavam dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado, eles transformavam nessa mágica da fraude em lucro que não existia e distribuíam para eles também. Então era uma maneira do dinheiro da dívida virar dinheiro no bolso dos acionistas. Então o envolvimento, galera, é direto. Não é indireto, não é que ele não sabia, é direto, é na veia. Agora minha pergunta é o seguinte, com a turma toda, olha a reportagem do Intercept esse fim de semana, é perfeito a manchete, com a turma toda da grande mídia negando
isso com olho na propaganda, porque essa é a mesma turma dona de Ambev, é a mesma turma dona de Light, é a mesma turma dona de Burger King, é a mesma turma dona de um monte de coisa. Com essa turma da grande mídia negando essa corrupção, você acha que vai dar para chegar em algum tipo de resultado que puna esses donos das Americanas? Olha, a gente vai ter que correr atrás disso. Por isso, é que o trabalho da mídia, por exemplo, o trabalho que aquela reportagem da Piauí fez foi importante, o trabalho do Intercept é importante, o trabalho que vocês fazem aqui é importante, né? Tem saído muitas vezes matérias em outros órgãos, no Valor, na Folha, no Estadão, que normalmente só atingem até os diretores, mas por isso a gente precisa ir além do que a mídia apresenta. É preciso que a CPI use dos seus poderes para obter informações, para acumular informações para que a gente possa chegar até eles. Esse tem sido o meu trabalho, o trabalho da deputada Fernanda Melchiona, do Orlando Silva, na CPI. Não deixar que também na CPI se faça uma blindagem para não se chegar, de fato, às responsabilidades dos donos, né, da CPI, dos donos das Americanas. E isso a gente faz, a gente sabe que a gente está tendo que lutar contra uma narrativa que está sendo construída. Primeiro era aquela ideia, o problema eram apenas inconsistências contábeis, era um problema de contabilidade, isso, não um problema econômico. Agora já se reconhece a fraude até um certo limite. E aí a fala do CEO atual das lojas Americanas na CPI na última semana foi muito emblemática, porque ele reconhece a fraude, ele entrega, inclusive, determinadas comprovações de indícios de que essas fraudes estavam no patamar dos diretores, mas toda vez que ele era perguntado pelos 3 donos, ele dizia, não tenho nada que na documentação que nós analisamos indica que eles soubessem. Ou seja, havia uma operação calculada também para livrar a cara desses principais acionistas. Eu, por exemplo, Eduardo, estou tentando via CPI conseguir isso. Eu quero a íntegra daquelas conversas do grupo de Zap que ele mostrou. Ele recortou uma parte das conversas de Zap do grupo dos diretores, que era aquela que sustentava os indícios que ele estava apresentando, da fraude deliberada, planejada e de má-fé dos diretores da Americanas. Mas eu quero saber, eu acho muito difícil que daquele grupo de Zap, na íntegra das conversas, não tenha alguma referência a eles. A gente vai precisar buscar informações, lugares onde a gente... Porque é isso que você disse. É impossível que eles não tenham se beneficiado desse processo. Agora, não, como é que eles se beneficiaram, eles se beneficiaram, com certeza. Exatamente. É impossível que eles não sabiam, eu acho. Né? É isso. E aí a questão é como é que alguém pode sustentar que eles não soubessem? E é muito curioso, né, Eduardo? São os empresários que são colocados, né, incensados há décadas, né, como aqueles os mais modernos, os mais meritocráticos, etc. Íntegros, austeros, né? E a única saída que eles têm é se auto-identificarem como incompetentes, de não terem visto uma fraude como essa. E não dá para acreditar, né? É impossível acreditar nisso. Portanto, a gente vai atrás desse tipo de informação que nos permitam fazer as conexões entre a fraude e esses 3 bilionários, porque para nós é isso que é importante, inclusive, perceber. Não é um ponto fora da curva, é um modus operandi do capitalismo brasileiro, da forma como lida com esse tipo de situação. Ou seja, é uma oportunidade importante para a gente desvendar esse mito que, por exemplo, o Lehman leva para o campo da educação, ao defender a questão da meritocracia na educação e etc., do esforço pessoal que faz o sucesso acontecer, da gente desvendar para as pessoas o tanto que tem de corrupção e fraude nesse modelo de gestão que era apresentado como moderno, limpinho, bonitinho, está colocado aí, né? Deputado, uma perguntinha rapidinho. Eduardo Moreira vai ser convocado para a CPI das Americanas? Como é que está isso? Vai, estamos tentando. Convocado não, ele vai ser convidado, né? Convidado. Assim, mas nós estamos tentando ajudar aqui a ajustar as datas. Nossa proposta para a CPI já foi até aprovada de que a gente trouxesse o Eduardo e algumas outras pessoas para dar um panorama geral enquanto a gente acumula informações. Essa tem sido uma tensão interna na CPI, porque tem deputados que querem, né, como a lógica da CPI para muitos deputados é como é que eu, deputado, apareço na mídia, eles querem logo queimar os cartuchos e já chamar todo mundo. Se deixasse, já tinham chamado o Lehman para essa semana agora. E a gente diz, não dá para chamar essas pessoas sem que a gente tenha sem ter elemento, claro.
para pressioná-los, né? Então, tem sido uma tensão interna sobre o mecanismo. E aí a gente queria, né, já estamos tentando bater a agenda aqui com o Eduardo, para que ele possa vir para, inclusive, né, explicar o que tem feito, muitas vezes, aqui sobre como é que funciona essa história e que a gente possa, com isso, ter base para continuar convencendo os demais deputados da CPI de que nós temos que ir mais fundo. Não podemos ficar apenas naquilo que a atual gestão das lojas americanas quer que a gente faça, que é corroborar essa investigação interna deles, que vai responsabilizar alguns e livrar outros. Essa é o grande desafio. Agora, nós vamos ter que chamar esses caras que estão sendo responsabilizados pela atual direção das lojas americanas, né, o Gutierrez, todos esses diretores, para que eles também possam, de certa medida, se defender, ou será que eles vão assumir sozinhos a responsabilidade? E nós vamos ter que pressioná-los, colocá-los contra a parede, para que eles também não livrem a cara, né, dos principais acionistas. Essa é a nossa disputa nessa CPI. Agora, é impressionante como rima com a questão lá do Bolsonaro, né? O Bolsonaro dizendo que não sabia de nada, ele era o grande beneficiário da história, as pessoas que estão sendo pegas debaixo dele tendo que matar no peito e assumir que eles que fizeram por conta da cabeça deles. Não é impressionante como as duas coisas rimam assim, né? Porque a maneira de operar é a mesma, entendeu? É a blindagem método, que você tenta fazer. Isso aí. É um método de operação. E aí, muito correta a pergunta, é corrupção. Né? O que nós estamos vendo aqui é nesse processo. E aí não dá para culpar o Estado. Né? Nem o pessoal do Partido Novo vai querer culpar o Estado nessa história. Né? Ou seja, é uma corrupção privada, literalmente privada, num modelo de gestão que usa a fraude como método e a forma, inclusive, de blindagem dos principais nomes, dos símbolos, dos mitos, como uma forma de se salvar diante da situação. Ou seja, não há um reconhecimento do processo que está errado, nenhuma disposição de mudar a forma como isso acontece. É preciso que a gente lembre, inclusive, de que esta lógica desse modelo de gestão lá da 3G, né, do Lehman, do Telles e do Sicupira, tem como uma das suas bases um aumento absurdo da exploração dos trabalhadores, né? Ou seja, retirar o máximo de lucro significa também ampliar ao máximo a forma de exploração dos trabalhadores. A eficiência de gestão diz respeito a situações sobre trabalhadores que recebem pouco para trabalhar muito e são chamados de colaboradores, né? Entre outras coisas. É bom a gente lembrar, por exemplo, a questão, né, que viralizou, inclusive, a situação daquele funcionário do Burger King tendo que fazer xixi nas calças porque não tem autorização, tempo, condições para ir ao banheiro. Até isso está limitado. Coisas que a gente, obviamente, ouve falar desde a Revolução Industrial no final do século XVIII na Inglaterra, e que o capitalismo gosta de dizer que melhorou, né, os direitos, etc. e tal. E aí, no modelo de gestão tido como mais moderno no Brasil, a gente vê esse tipo de situação. Isso tem relação com a perspectiva da lógica da busca de lucro acima de todas as coisas. E esses lucros tanto estão na hiperexploração dos trabalhadores, como na fraude, né, e na corrupção feita aqui. Essa notícia, por exemplo, que saiu essa semana, em como é que esses mesmos 3 acionistas conseguiram influir no processo agora de gestão privada da Eletrobras, é outro alerta para nós. Ou seja, há uma tentativa de busca de poder a partir desse tipo de gestão, que mesmo quando eles são minoritários, influenciam nas decisões políticas de uma empresa recém-privatizada, né? A lógica, portanto, da eficiência daquilo que é privado cai por terra nesse sentido também. A corrupção feita para manter gente rica e poderosa continuando sendo rica e poderosa, e cada vez mais rica e cada vez mais poderosa. Deputado Tarcísio, deixa eu aproveitar para voltar a falar sobre mídia. Um tuiteiro aqui na rede social do Elon Musk fez um seguinte tweet dando uma ideia para o Jornal Nacional usar no fundo, né? Vocês estão vendo aí, o @FSMCruz fez essa arte aí para lembrar como o Jornal Nacional, por exemplo, falava do escândalo de corrupção na Petrobras, com um tubo saindo dinheiro. Tá aí uma ideia muito inteligente do @FSMCruz no Twitter. E com isso eu queria perguntar para você, deputado, sobre essa diferença de tratamento, né? O Edu já falou muito sobre isso aqui com a gente. No
No dia seguinte em que vocês ouviram o atual CEO das Americanas lá na CPI, o Jornal Nacional dedicou 39 segundos de cobertura sem nenhuma imagem. Né? A gente não teve imagem dos presidentes, nem do atual CEO, nem dos controladores. No dia seguinte, 27 segundos e na sexta-feira, 0 segundos. Acho que fica bem claro essa diferença de cobertura, né, deputado? Como é que, em especial, a Globo e os outros veículos da mídia hegemônica tratam essa corrupção privada com a corrupção pública, né? É uma forma de proteger os donos que, no fim das contas, é quem paga os boletos lá da Globo, né? Exatamente. Ou seja, o que nós estamos tratando? Estamos tratando de uma fraude bilionária, portanto, de um valor absurdo, de uma das principais redes varejistas do país, em que, né, que patrocina, por exemplo, ali no Big Brother, por exemplo, toda hora tinha provas e mais provas por trás disso, patrocinados pelas próprias lojas americanas. Portanto, é uma marca absolutamente conhecida dos empresários tidos como mais modernos e inteligentes do país. Ou seja, como é que isso não é notícia? Né? Como é que isso não é notícia inclusive, de que esses meios de comunicação possam ajudar até a aprofundar a investigação para isso? Aí não, né? Porque isso interessa pouco do ponto de vista dos compromissos de classe que essa parte da grande mídia tem, né? Então, esse elemento, para nós, é mais um dos elementos que nós vamos ter que lutar contra. Se em outras CPIs, como a do MST, a gente tem que lutar contra a ideologia do agro é pop, né, como um elemento por trás daquele processo, se na CPI do 8, dos atos golpistas, a gente está, obviamente, aí nesse caso, com a ajuda de parte da grande mídia que, de fato, se desentendeu com o Bolsonaro num determinado momento, na CPI das Americanas, a nossa luta também é contra a falta de visibilidade da CPI. A gente tem uma situação que essa CPI, me parece, às vezes, ter uma certa coisa, inclusive dentro da CPI, e eu fico muito preocupado quando deputados incorporam esse tipo de situação, que seja uma CPI rápida, que seja uma CPI que, no final, possa colocar para alguns desses deputados que eles enfrentaram o problema, mas que ela não chegue às suas últimas consequências. Isso tem a ver com a forma como a mídia trata e a forma como a própria Câmara dos Deputados pode acabar tratando esse problema. Ou seja, como um problema pontual, sobre o qual a gente tem que dar alguma resposta, mas uma resposta que pareça direitinha, mas que não me confronte com os homens mais poderosos do país, mais ricos do país. Bom, eu, a Fernando, Orlando, outros que estão lá, nós vamos, né, tentar desafinar esse coro dos contentes. E vamos precisar muito de ajuda de órgãos como vocês, né, da mídia independente, para que esse acúmulo, inclusive, de situação se torne impossível também para a grande mídia não noticiar o que a gente estiver descobrindo lá. Isso é parte do nosso desafio que a gente espera conseguir cumprir nessa história, né? Essa matéria, por exemplo, do Globo hoje sobre a mansão é um dos elementos. Tem coisas que a gente vai ter que forçar para que apareçam, né, de fato, na grande mídia e que a gente consiga chegar aos verdadeiros donos dessa fraude, os responsáveis por essa corrupção, aos corruptos maiores nesse processo. Esse é o nosso desafio. Deixa Não, o negócio do Globo que estava aqui. Deixa aqui pra gente, por favor. Do Globo com Americanas do lado. O nosso genial Leandro Demore acabou de postar nas redes sociais dele falando o seguinte, ó, a culpa é do letreiro, né? Porque o culpado, diretor acusado pelas Americanas, não aparece a foto de ninguém, aparece do letreiro. Então é esse letreiro, é esse objeto que está roubando tudo. Entendeu? Esse objeto da loja. É isso aí, a fachada da loja que teve as ideias todas. A parede, os tijolos que pensaram nesse grande esquema de corrupção. Não foi ninguém, tá? Não tem nada de envolvimento de Jorge Paulo, de Marcel Telles, de Beto Sicupira, nada. Quem pensou isso foram ali as marcas. Ah, pelo amor de Deus, agora. Eu fiquei pensando, Eduardo. Agora, na Petrobras é o seguinte, o cara era gerente que tinha corrupção. Aí, em cima do gerente tinha o diretor, em cima do diretor tinha o presidente, em cima do presidente tinha o ministro das Minas e Energia, em cima do ministro das Minas e Energia tinha o Lula. Aí, qual a foto que aparecia? Era do Lula. Era o gerente da parada, mas aparecia a foto do Lula. Aí, aqui, os caras são os maiores beneficiados, ganharam um monte de milhão. Aparece o letreiro. Ah, tenha paciência, viu? Tenha paciência com essa baixaria. Eu fiquei pensando, Eduardo, se nessa mansão lá no Leblon, se os pratos foram comprados na Americana, se os lençóis são das lojas americanas, se as toalhas são das lojas americanas.
Eu fiquei pensando nesse nível de situação assim também. Boa, boa. Deputado, para a gente ir encerrando por aqui a pergunta que a gente vem fazendo já há um tempo e acho que muita gente quer a resposta também, gostaria de ver, que é se os 3 serão convocados para a CPI, Beto Sucupira, Jorge Paulo Lemann e o Telles. Olha, eu posso cravar que, por enquanto, eles estão na lista dos convocáveis, ou seja, né, vários deputados se apressaram em apresentar requerimentos para convocação e o requerimento não foi ainda apreciado, exatamente porque a gente está dizendo, precisamos ter um pouco mais de informação para chamá-los. Então, nós seguimos nessa linha. Eu espero que a CPI não corra da raia nesse sentido. Assim, à medida que a gente for acumulando informação, à medida que as investigações aparecerem, de que a gente efetive essa convocação dos 3 para irem se explicar na CPI. Eu imagino que isso só vai acontecer depois do recesso de julho. Ou seja, porque o calendário agora nós temos mais umas 3 ou 4 sessões da CPI apenas, na nossa opinião, eles virão só lá mais para o final de agosto, etc. Então, essa é a nossa principal objetivo e até aqui nenhum deputado foi capaz de dizer não precisamos convocá-los. A tropa de choque de defesa desses 3, por enquanto, está agindo provavelmente nos bastidores, não está agindo tão evidentemente. Mas nós estaremos lá para denunciar caso alguém ache que não deva chamar os 3 principais beneficiados dessa fraude, dessa corrupção, para se explicar pessoalmente lá na CPI. Então, aguardemos. Mas o pedido já foi feito. Tá, então Sim, tá bom. mas é porque funciona assim, o requerimento é protocolado, ele só é votado quando nós já estamos próximo da convocação da pessoa, ou seja, daria até para aprovar agora e deixar para determinar a data depois. Mas mesmo isso, ainda há um pouco de precaução que no nosso entendimento, neste momento está correto, para quê? Porque só ia acontecer a notícia na imprensa e não a objetividade da questão de a gente ter elementos, dados, questões para colocar essas pessoas contra a parede, né?